Bom, pessoal, esse é uma aula complemento aí ao tratamento, a vertigens, tá? Acho que ficaram algumas dúvidas aí, em relação especificamente ao tratamento das vertigens. Bom, o intuito inicial aqui é a gente analisar um pouco a etiologia da vertigem aí para a gente poder descrever o tratamento, tá? Então, primariamente, o que a gente tem que levar em conta? Pensar num diagnóstico, isso é a principal coisa, é o principal aspecto, a gente pensar nesse diagnóstico. E como é que a gente pensa nesse diagnóstico? Foi exatamente o que a gente falou na última apresentação. Sintomas, o quadro clínico evolutivo, anamnese, exame físico, sintomas associados, por exemplo, se eu tenho uma hemiparesia, se eu tenho sinais de uma lesão do primeiro ou uma lateralidade associado com um quadro vertiginoso, eu penso uma etiologia cerebrovascular, eu penso uma etiologia central. Eu acho que a primeira grande diferenciação que a gente tem que ter é essa vertigem é de uma etiologia central, é uma etiologia periférica, né? Alguns sintomas específicos, por exemplo, se o paciente realmente tem sintomas ao se movimentar, ao agachar, levantar a cabeça, a gente pensa muito mais essas vertigens como sendo uma vertigem paroxística benigna, né? Como é que evolui esses sintomas? Ele é rápido, os sintomas eles têm eles são breves, o paciente recupera rápido, né? Ou o paciente tem um quadro de cefaleia, então a gente vai fazer o diagnóstico específico, né? Então, vários sintomas podem levar a essas hipóteses diagnósticas específicas, né? Então, ali ó, as causas de vertigem periférica, o que a gente viu ali mais específico, a vertigem paroxística benigna, a neurite vestibular, episóster, muitas vezes Meniere, tá? Aqui coisas mais menos comuns. De origem central, a enxaqueca aí, né? A enxaqueca vestibular, a isquemia do tronco cerebral, né? AVCs isquêmicos ou hemorrágicos aí do cerebelo. Aí é coisas mais incomuns, como uma formação de Araucariae, esclerose múltipla, e ataxia episódica do tipo 2, tá? Tratamento, as medicações, geralmente na vertigem, a gente usa medicações supressoras, tá? Tem uma variedade de medicações, de tratamentos que podem dar alívio aos sintomas agudos, né? E deve ser começado assim de forma gradativa e aumentando aos pouquinhos, porque a maioria dessas medicações tem grandes efeitos colaterais, como os benzodiazepínicos, né? Que aí fazem a supressão aí da ação vertiginosa. No entanto, eles podem ter muitos sintomas colaterais, tá? Então tem que cuidar um pouquinho aí na hora que a gente vai prescrever essas medicações. Então, na verdade, são essas medicações supressoras dos sintomas de vestibulares e alguns tipos de doença, por exemplo, não muito útil para os episódios esporádicos de vertigem paroxística benigna, onde o paciente tem o sintoma melhora, tem o sintoma melhora, né? Então, fazer altas doses de benzodiazepínicos ou os antihistamínicos, as de primeira geração, eles podem aí ter mais para efeito do que um efeito supressor. Os antieméticos aí, mas isso especificamente quando o paciente está muito sintomático, tá? Então, quando, óbvio, a gente tem um quadro muito hiperagudo, quando o paciente está muito sintomático e a gente acaba atendendo esses pacientes na emergência, então muitas vezes usar aqui agentes endovenosos, né, para melhorar esses sintomas. Então aí os antihistamínicos, o diminidrato, os antieméticos, a metoclopramida, a ondansetrona, né, são medicações aí que ajudam bastante nos sintomas agudos. Mas eu acho que o tratamento, a base do tratamento, ela está especificamente a gente pensar no diagnóstico. Claro que todas essas medicações vão atuar de forma específica, de uma forma geral também para os sintomas, mas a gente realmente saber do que se trata e como se tratar isso é fundamental a gente ter esse diagnóstico diferencial e o diagnóstico mais preciso. E existe aí, que é bem recomendado, a reabilitação vestibular, tá?
que na verdade se baseia em exercícios vestibulares e tem uma evidência boa, uma evidência 1B, tá? Quanto talvez mais precoce se inicie esse exercício de reabilitação vestibular, melhor é o desfecho do paciente, né? A reabilitação vestibular, ela está implícita aí a fisioterapia, exercício realizado pelo próprio paciente e sendo orientado, tá? E é claro que, assim, quando a gente pensa muito a reabilitação vestibular para os pacientes que têm lesão periférica, mas a gente sabe também que quando se tem a doença vestibular central, a terapia vestibular pode auxiliar um pouco também no manejo dos sintomas, né? Isso a gente tem uma evidência grau 2C, isso de efetividade. E no que se trata essa reabilitação vestibular? A compensação e sensibilização central é o principal objetivo dessa terapia, né? Então, a gente promove atividades adaptativas, a gente facilita atividades de substituição, a gente inativa efeitos negativos secundários, tudo isso através de manobras de posicionamento da cabeça, manobras de acompanhamento ocular, a integração aí dos pares cranianos, principalmente com os que fazem a motricidade ocular, é bem importante, tá? E os exercícios de reabilitação vestibulares propostos aí por Caltrin e Cooke, né, são os mais usados. Então a gente usa essa movimentação de olhos da cabeça, né, com o paciente sentado, a gente pede para o paciente olhar para cima e para baixo, a gente faz alternadamente para a direita e para a esquerda, tá? Tem a movimentação da cabeça também, e com o corpo parado, movimentos de lateralidade, né? Fazer o paciente também assim, exercícios de parado em movimento. Então, isso é tudo aspectos adaptativos e que a gente acaba estimulando aí a melhorar esse aspecto proprioceptivo aí dessas aferências vestibulares que são importantes. Então, na verdade, entre aspas, esse processo de reabilitação vestibular faz um aspecto adaptativo das aferências. As aferências vestibulares, quando vão em direção ao tronco, se elas estimuladas de forma adequada, elas perdem esse aspecto nocivo, né, do aspecto de lesão, e acabam sendo então adaptadas, ou a gente, entre aspas, se acostuma aí com essas aferências atípicas, tá? Esse é o processo. Ainda tem o exercício da posição parado e andando, né? Sentado, levantando, olhando uma bola, acompanhando uma bola, fazendo exercícios mais proprioceptivos e exercícios de movimento são importantes. Então, ficar em repouso absoluto num quadro dos sintomas vertiginosos e de uma vertigem, em absoluto, tá? A gente realmente tem que fazer com que o paciente se exercite, mas é claro que tem que ter um aspecto de bom senso, ver se esse paciente é capaz realmente de estar se exercitando, se os sintomas dele estão condizentes, e ele pode então entrar nesse exercício de reabilitação vestibular. Do contrário, realmente eu vou ter que medicar esse paciente. Quanto menor tempo de uso de medicação, melhor também, né? Porque além dessas medicações terem efeitos colaterais importantes, principalmente os benzodiazepínicos, a gente sabe que se a gente usa de forma contínua, a gente acaba fazendo uma supressão medicamentosa e não uma reabilitação vestibular. Então, a atividade física para esses pacientes, a movimentação precoce deles é de fundamental importância para o tratamento e a compensação desses sintomas. Ainda especificamente aí quando a gente vai falar na vertigem paroxística benigna, essas manobras, principalmente a manobra do reposicionamento dessas partículas, que na verdade se a gente for lembrar lá da fisiopatogenia, que é o deslocamento aí desses cristais nos canais semicirculares, nada mais, nada menos que essas manobras aí, a manobra de Epley, na verdade, a manobra de Dix-Hallpike também faz com que o paciente melhore aí de forma específica aí esses sintomas, tá? Então, de suma importância essas manobras no tratamento aí especificamente da vertigem paroxística benigna, tá?
Eu acho que especificamente é isso sobre o tratamento da, das vertigens, né? Não tem muito o que mais acrescentar, então, tratar o sintoma. Primeiro, fazer um diagnóstico de certeza. Dois, tratar se os sintomas forem muito exuberantes. E três, a reabilitação aí vestibular o mais precoce possível. Tá bem, pessoal? Acho que agora ficou entendido e mais claro.